Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Empreendedor, que em breve será de volta Voz do Empreendedor. Então estamos aqui para mais um episódio, tá? Já vou pedir para vocês curtir, compartilhar, se inscrever no canal, enviar esse episódio aqui para um amigo. Então galera, hoje a gente está com uma grande figura aqui, psicanalista, professor, acabei de descobrir que é mestre também. Gênesis, seja bem-vindo, Gênesis. Tudo bem, Joia? Tudo jóia. A gente estava falando antes aqui para não falar. Olha, tomando cuidado com a soberba, esse negócio de doutor, não sei o quê. Não, doutor é quem tem doutorado. Mestre é quem tem mestrado. Né? Então é por aí. Né? Mas é isso aí, é um prazer, né? É uma satisfação, né? Prazer é um sentimento muito hedonista, é uma satisfação estar aqui. Então estamos aqui para desbravar esse mundo da psicanálise. Doutor, eu já quero... Doutor, não. Olha só, cara do céu, eu vou ter... Gênesis. Me chama de Gênesis, como eu disse, eu não sou doutor, e é sempre já, né, de antemão, deixar claro aí para todo mundo que a gente está aqui de uma maneira muito leve, né? Ou seja, como profissional liberal, a gente também acaba sendo um empreendedor. Exatamente. Né? Que é o que dá o grande diferencial na profissão. E o que eu fui quase minha vida inteira, né? E desde 1998 eu sou empresário, vamos assim dizer, né? A gente sempre bate muito nessa tecla porque, por exemplo, o cara que é formado em Direito, lá eles ensinam tudo sobre Direito, mas não ensina sobre ser empreendedor, sobre ser empresário. Médico, a mesma coisa. A gente, inclusive, vê uma grande tendência nesse ramo da saúde que os caras... estão lá com 50, 60 anos e tem que pegar plantão, tem que trabalhar igual um maluco, porque não teve um planejamento financeiro, né? Na verdade, hoje, assim, a minha filha, ela tá no... eu posso estar enganado, quando ela ver esse vídeo, ela vai ficar brava. Mas eu acho que ela tá no 5º ano de medicina. E eu falo para ela, olha, o futuro do profissional médico, ele é ser um empreendedor, porque senão ele vai ficar fora do mercado. Exatamente. E aí eu procuro conduzir ela dentro, obviamente, das minhas habilidades empreendedoras, como eu disse, eu tive aí a minha vida inteira. E não só médicos, né? Hoje, praticamente, aquilo que muita gente fala de uma maneira muito negativa e que eu não vejo assim, a chamada pejotização. Ou seja, muitas pessoas estão preferindo trabalhar com pessoas jurídicas do que como seletistas. Entendeu? Por quê? É justamente porque o custo Brasil é altíssimo, né? Você contratar um profissional registrado em carteira é caríssimo. Então, para a empresa, ela não consegue oferecer, muitas vezes, a remuneração que aquele profissional merece, justamente devido ao custo. É praticamente o dobro. Ou seja, se eu pago R$5.000 de salário, eu vou gastar com esse trabalhador em torno de R$8.000, R$9.000. Entendeu? Então, é complicadíssimo. Então, a pejotização, que é algo que todo profissional liberal conhece muito bem, é um caminho que não tem volta. É uma tendência. O problema é quais são as consequências futuras políticas e econômicas para o país, né? Porque todo o sistema previdenciário brasileiro é justamente baseado no quê? Nos ativos e inativos. Quem paga para os inativos são os ativos. A questão é que os ativos cada vez diminuem mais, né? E os inativos cada vez aumentam mais. Ou seja, a população brasileira ela está envelhecendo. Então, muitos especialistas dizem que não vai ter previdência social nos próximos 10 anos. É impossível. Né? E a gente fugiu completamente do assunto. Né? Mas mas é interessante. A gente vai conversando e vai puxando um assunto atrás do outro. Não, sim. Gênesis, como que foi essa sua trajetória? Porque você primeiro foi empresário, sim, né? Para chegar no ramo da psicanálise. Como que foi essa trajetória? Esse caminho que o Gênesis percorreu? Então, se eu falar... o meu primeiro trabalho foi no McDonald's. São Paulo. Trabalhei no McDonald's. E trabalhei numa videolocadora, coisa que tem gente que nem sabe o que é, né? Não sabe o que é. Um VHS, né? Chamava Apple Video, videolocadora. Trabalhei numa videolocadora, entendeu? Você pagava quando você não entregava a fita rebobinada. Isso. Era um negócio de louco. Pagava uma multinha, né? Pagava uma multinha, mas tinha gente lá que queria bater na gente, porque a multa era substancial, assim, sabe? Era tipo metade do valor da locação, porque isso dava um trabalho danado pra gente depois, né? Sim. Mas obviamente que a gente não ganhava nada rebobinando fita que os outros entregavam. Mas assim, eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida e falo assim para você e para todo mundo que está escutando a gente, principalmente que tem filhos, nada melhor para moldar o caráter de um indivíduo, seja ele homem ou mulher,
do que trabalho. Existe um pensador, né, um filósofo religioso chamado Jean Calvino, que é o criador do calvinismo, que é a base da religião protestante hoje. Assim, 90% do protestantismo mundial hoje tem por base o calvinismo, né, que é baseado na teoria da predestinação absoluta. O Calvino dizia, né, o trabalho dignifica o homem. Entendeu? Era uma das bases, é uma das bases calvinistas. Então, o trabalho realmente... do caráter do ser humano. Exato, realmente dignifica, porque é o senso de tempo, é o senso de responsabilidade, né? É o senso de espaço, tudo isso vai sendo criado Entrega. ali. Por quê? Porque até você ter o seu primeiro emprego, o seu meio, vamos dizer assim, a sua tribo é a sua família. Ali é a sua família. Né? Essa é a sua tribo. Isso é verdade. Quando você vai trabalhar, é como você entrasse em uma outra tribo e você fosse um invasor. Então você precisa se adaptar àquele meio para poder fazer parte dele e assim interagir com aquele meio. E aí você está começando a trabalhar e está começando a render. Entendeu? Por quê? Por exemplo, eu vi esses dias uma matéria na internet, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas está lá na internet, que uma mulher alegou, entrou com uma ação judicial porque ela foi demitida porque a empresa alegou que ela não se enturmou. Provavelmente ela se utilizou dessa palavra, mas assim, a empresa disse, olha, você não se adaptou ao meio. Cultura, E a própria matéria jornalística e o texto, a pessoa falando isso de uma maneira muito negativa. Mas, gente, peraí. Se você faz parte de um time, né? Hoje é mania chamar de time, né? Antes era equipe, agora é time. Então, se você faz parte de um time, vamos pensar no time de futebol, e você não está sincronizado, você não está interagindo com os membros do seu time, você não está trabalhando, você não está rendendo, você não faz sentido naquele time. E uma das coisas que eu aprendi muito trabalhando no McDonald's foi justamente isso, sabe? Não estou querendo falar para propaganda, até porque o McDonald's nem precisa, exatamente. Né? Mas eu aprendi muito isso. A questão de, por exemplo, você sabe quantos minutos é para fritar uma batata frita? 7 minutos. 7 minutos. Basicamente, todos os processos do McDonald's são feitos em 7 minutos de fritura. 7 minutos. Por quê? Porque existe o processo, ele tem que ser, né? Então, se tudo é 7 minutos, ser padrão. Você padroniza e você consegue entregar. Quando mudou o padrão de funcionamento, os protocolos do McDonald's, eu percebi, e como eu trabalhei lá dentro, eu conhecia muito bem, eu olhava assim, tentava entender e tal, e eu vi, mudou e ficou muito mais rápido ainda. Fritura mantém 7 minutos, porque eu perguntei. Mas outros processos de chapa e tudo mais mudou bastante. Mas veja, eu estou dizendo algo que eu aprendi quando eu tinha 14 anos de idade, antes de chegar em Cuiabá, entendeu? E que marcou minha vida. E se eu sou o profissional que eu sou hoje, é porque eu comecei cedo e comecei no McDonald's. Porque se eu tivesse começado em uma outra empresa, eu talvez seria um profissional diferente. Entendeu? Não estou dizendo que você é ruim ou bom. Não, diferente. Porque a vida ela é construída por tijolinhos. E conforme você vai colocando esses tijolinhos, você vai construindo, né? Esse seu castelo, que é essa sua vida, de uma maneira diferente. Ele pode ser mais à frente, mais para um lado, mais para o outro, mais alto, mais baixo, mais largo, mais fino. Entendeu? Então, a vida ela é feita de experiências. Exatamente. Né? Então, assim, comecei por aí. Eu sou um mineiro que viveu em São Paulo, 15 anos da minha vida eu vivi em São Paulo, mas o resto da minha vida é aqui em Cuiabá. E até o ambiente onde nós estamos aqui, pode dizer onde que é? Sim, no Shopping Goiabeiras? Pode. Eu cheguei em Cuiabá um dia antes da inauguração desse shopping. E eu estive na inauguração desse shopping. Aqui. E eu posso falar para vocês com bastante segurança e com conforto até, que a inauguração do Shopping Goiabeiras foi um evento gigantesco para a cidade e para o estado. Porque Cuiabá, na minha opinião, analisando esses 35 anos que eu moro aqui, né? Cuiabá se tornou uma capital quando o Shopping Goiabeiras foi fundado e alguns anos depois quando o McDonald's veio para cá. Porque até então, eu posso dizer para vocês que Cuiabá era
uma capital mais próxima de uma provínciazinha do que uma capital. Uma capital mesmo. Entendeu? Então era uma capital muito isolada. Até para se chegar aqui nos anos 80 era ainda meio complexo. Você não tinha muitos meios, avião muito caro, ônibus demorava mais de 30 horas para chegar aqui, entendeu? E muitas vezes tinha problemas na Serra de São Vicente e tudo mais. Hoje você consegue fazer uma viagem de ônibus em 22 horas, 21 horas. Olha o tempo que isso diminuiu, né? E veja, Cuiabá é uma capital com 600 mil habitantes. Vamos imaginar 700, vamos arredondar, 700 mil habitantes. Cara, pouquíssimas capitais têm tão pouca gente assim. Tem bairros em São Paulo que tem 3 milhões de habitantes. Vila Mariana tem 3 milhões de habitantes. Caramba. E Cuiabá tem 700 mil. A gente vê muita cidade aí, Sim. por exemplo, no Rio Grande, muita cidade que é maior que Sim, aqui. isso tem explicações históricas, tá? Isso, você vai ter o problema da Guerra do Paraguai, entendeu? Que vai diminuir muita quantidade de homens, né? Você não tinha muitas cidades no Mato Grosso, lembrando que Mato Grosso naquela época incluía Mato Grosso do Sul e Rondônia. Isso. Então você vai ter a morte de muitos homens, você vai ter o não retorno de muitos homens, muitos decidem ficar por lá mesmo, e obviamente que isso vai reduzir a taxa de natalidade, você não tem homem, né? E durante também a Guerra do Paraguai, você vai ter um problema aqui em Cuiabá, que é a varíola, que vai matar metade da população cuiabana em 1 ano e meio. Olha só. Ou seja, você teve uma redução populacional em 1867 de 50%. Então, é impossível uma capital, mesmo que 100 anos depois, ela consiga ter 2, 3 milhões de habitantes, sendo que ela perdeu mais da metade da população dela de doença, né? uma epidemia de varíola e da Guerra do Paraguai. Né? Agora eu estou usando minhas habilidades de historiador. Aqui, ó, vamos contextualizar aqui que, além de psicanalista e professor, ele é um especialista em história do Mato Grosso, né, Gênesis? Exatamente. Sou apaixonado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava falando, eu sou um mineiro, criado em São Paulo, mas de alma cuiabana. Como eu amo essa cidade. Olha só. Eu tenho uma paixão por essa cidade. É inexplicável. Você fala assim, mas Cuiabá é uma cidade feia. Tá, que seja. Entendeu? Dificilmente você vai ter cidades com mais de 300 anos, como é Cuiabá, linda. Você vai falar para mim que São Paulo é lindo? Não. São Paulo tem locais bonitos, assim como Cuiabá também tem. Mas uma cidade muito antiga, né? Sem planejamento. Sem planejamento nenhum. Uma cidade de origem mineradora. E origem mineradora diferente de Minas Gerais, que era um ouro de mina que durou muito tempo. Aqui era um ouro de aluvião que dura muito pouco tempo. Então, não vai ser esse o recurso que vai fazer a cidade crescer, e sim o comércio. Sabe? Então, assim, mas o que me encanta e o que encanta todo mundo que chega aqui em Cuiabá são as pessoas. E aí eu lembro eu não chamo nem de música, chamo de poema do Pescuma, que fala, né? Toda cidade tem seus tipos, Cuiabá também os tem. Uma cidade sem eles, né? Acho que não dá conta de ninguém, uma coisa assim. Então é isso. E Cuiabá cultura, tem, cara. Né? Só que assim, isso está com seus dias contados. Por que o senhor decidiu vir para Cuiabá? Então, eu vim porque minha mãe quis vir. A minha mãe era empresária em São Paulo, ela teve um problema sério de saúde e ela teve que se deslocar para cá porque meu tio morava aqui. E aí ela tinha várias empresas na Rua Augusta, em São Paulo. Várias. Ela tinha uma loja de disco, uma loja de cosmético indiano, que na época, estou falando dos anos 80, tá, gente? Ela tinha uma loja de roupa de couro, que na época era a onda do New Wave. New Wave, né? New Wave, não é New Age, tá, gente? É New Wave. É anos 80. New Age é anos 90. New Wave era um estilo de música, mas de roupa, de maquiagem. Não tem o Supla? É o Supla. Exatamente. Só que era o Supla, meio punk, meio rock, isso, meio gótico, exato. Meio. Só que o Supla ele ficou nos anos 80, ele não saiu dos anos 80. Né? E ele era o ícone do estilo New Age em São Paulo. Tanto é que ele era cliente da minha mãe, né? Olha só. Da loja da minha mãe. E ela tinha mais outras lojas, acho que loja de sapato, umas coisas assim. E ela teve um problema de saúde muito grave. E aí ela acabou, nós éramos crianças, e ela acabou perdendo tudo. Essa é a verdade. Acontece, né? Acontece. E o Brasil, nos anos 80, era um momento muito difícil. O Brasil, nos 80... Era antes do real, né?
Antes do real. O real é 95. Naquela troca de moeda. Isso. E assim, foram momentos difíceis, sabe? Era final José Sarney, começando aí as disputas eleitorais na qual o Collor saiu vencedor, né? Nas eleições de 89, 90 ele é presidente da República, mas os anos 80 é chamada de década perdida, justamente devido, vamos dizer assim, o peso que era o Brasil, né? O Brasil não saía do lugar, ele só patinava. Foi muito complicado. E quando chega o Collor, né, fazendo promessas, né, o jovem e tudo mais, na verdade ele era um oligarca nordestino que não sabia muito bem o que ele estava fazendo e acabou confiscando as contas e virando o Brasil do lado avesso. Fez muita coisa interessante, sabe? Porque assim, a abertura econômica, começou a entrar carros importados, o que melhora a qualidade do carro nacional. Sim. Ele foi o cara que promoveu o Código de Defesa do Consumidor, que é algo sensacional, cara. Que tá aí até hoje. Sim, pô, eu lembro que assim, a gente ia no supermercado comprar bolacha, eu comprava, abria bolacha, essa bolacha aqui deve ser de coco queimado. Não, isso aqui é coco. Só que tá vencida há tanto tempo que o negócio tá meio escuro. Porque não existia data de validade antes do Código de Defesa do Consumidor. Não tinha um controle sanitário. Não tinha então. nenhum, cara. Não tinha nenhum. A gente, quando houve problema de falta de alimentos nos anos 80, você comprava coisas assim que você não sabia a mínima procedência. O Brasil comprou carne da União Soviética, bem na época do acidente em Chernobyl, sabe? Então, assim, coisas assim... Maluquices, né? Maluquice. Coisas assim, quem viveu em Cuiabá, Mato Grosso, nessa época, sentiu menos, tá? Porque existe... viver na cidade tem seus pontos positivos e negativos. Em momentos de crise, viver na cidade é o pior lugar que existe. O pior lugar que existe. Campo de guerra, né? Porque o reflexo sempre acaba explodindo na cidade. Sim. Sempre. Diferentemente do campo. O campo é o último lugar que vai sentir uma grave crise. Guerra, por exemplo. O inimigo vai atacar primeiro o quê? As cidades. A infantaria que começa a invadir o país e começa fazendo isso pelo campo. Claramente. Então, o lugar mais seguro em crise é campo. Na pandemia foi assim, né? Sim, porque você cria sua galinha ali, você planta seu rabanete ali. A empresa que eu trabalhava, na pandemia, batendo recorde de venda. Então, eu trabalhei numa empresa... Na pandemia, eu era empresário da área de educação e eu, modéstia à parte, meio que mostrei toda a minha capacidade, sabe? Se tem uma coisa que eu me orgulho na minha vida... É de duas coisas. Eu tenho dois orgulhos na minha vida. Da maneira com que eu eduquei meus filhos, eu fui muito criticado, eu e a mãe deles, muito criticado, muito apontado, mas hoje meus filhos são as pessoas mais sensacionais que eu conheço. São cidadãos, essa é a verdade. São cidadãos. Não vão me dar vergonha. Por quê? Porque eles foram educados da maneira com que eles devem ser, com responsabilidade, sabe, com limite, sabendo lidar com frustração, sabe? Então, a mãe dele foi peça fundamental nisso tudo e eu também. Então, isso eu tenho muito orgulho, você entendeu? E do que a gente estava falando antes? Você perguntou? Eu agora esqueci. Como você tinha vindo parar em Cuiabá, né? Como chegou em Cuiabá? Não, então eu estava falando. E outra coisa que eu tenho muito orgulho, que eu acabei de esquecer o que é agora, então dane-se, toca o barco. Quando a gente fala dessa parte de ambiente aqui, você falou, né? Eu comecei a trabalhar no McDonald's. Se a gente pegar, eu acredito que a grande maioria que trabalha... Lembrei, agora eu volto. Peraí. Outra coisa que eu tenho muito orgulho é o seguinte, eu comecei a trabalhar com educação à distância em 2012. Eu era empresário da educação, eu tinha algumas empresas na área de educação. Em 2012, Não era tão forte esse movimento, né, de EAD? Não existia. Existia uma universidade no Brasil chamada Unopar. Conheço. Entendeu? Que hoje não é mais a Unopar que eu conheci. Que eu fui até lá conhecer como que funcionava tudo isso. E só existia a Unopar. Existiam algumas pequenas empresas, uma em Curitiba, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro. Eu fui conhecer todas. E eu trouxe para cá. Fez uma pesquisa de mercado, né? Eu trouxe para cá a educação à distância. Ou seja, a minha empresa
tá? Uma área dela, que era uma área de cursos livres, ela fazia transmissão. Ao mesmo tempo que estava ali presencial, ela tinha transmissão ao vivo pela internet. Então, você podia adquirir o curso presencial ou o curso online com transmissão ao vivo, que depois a aula subia e ficava on demand. Entendeu? Só que quem fazia o presencial ganhava o online. E ninguém tinha isso. Minto. Um cara que trabalhava para mim, entendeu? E ele entrou nessa área junto comigo praticamente, acho que 1 ou 2 meses antes até, porque a empresa dele era só disso, a minha era grande, então um elefante é mais demora mais, né? Que é o Luiz Antônio, um cara sensacional. Ele também começou a fazer a mesma coisa. E assim, super certo, cara. O Luiz é um cara de sucesso hoje, entendeu? Gosto muito dele, um cara de sucesso. Entendeu? Então, isso é algo que eu tenho muito orgulho, porque na época da pandemia, se eu não fui a primeira escola do Brasil a entrar na internet, eu devo ter sido a segunda ou a terceira. Porque as escolas fecharam dia 20 de março, uma sexta-feira, fecharam. Eu estava viajando. Quando é o lockdown, né? Isso, o lockdown fechou. Entendeu? Eu antecipei minha viagem, consegui chegar em Cuiabá no domingo à noite, aqui em Cuiabá, sabe? Só que nesse período de sexta para domingo eu fiz todo o planejamento estratégico, tá? Na terça-feira eu estava reunindo já com os professores e na quinta-feira a gente já estava na internet já. A escola já estava na internet. Óbvio, foi todo um processo lento e gradual para tudo se estabilizar. Mas pelo menos nós já tínhamos dado o primeiro passo. E a escola que conseguiu fazer algo parecido depois da gente, aqui no Mato Grosso, demorou quase 30 dias. Por quê? Vocês sabem muito bem. Uma câmera, durante a pandemia, que custava 300, estava custando R$ 2.500 e não tinha. O equipamento não tinha. Eu tinha 3 pontos de transmissão. Desculpa. Eu tinha 4 pontos de transmissão ao vivo. Eu tinha toda a plataforma já pronta para fazer isso. Só que tudo era construído para atender um segmento. O que eu fiz foi reestruturar tudo para atender outro. Caramba. E foi um sucesso, cara. Só que isso custou a minha saúde física e mental. E isso que você já tinha o know-how, né? Desde 2012, trabalhando nesse ramo. Eu ajudei 18 escolas, 17 no Mato Grosso e uma no Rio Grande do Sul, a conseguir atender os seus alunos, a comunidade escolar, como a gente fala. Entendeu? Então, assim, mas isso custou a minha saúde mental, física e mental. Mas, assim, nada é tão ruim que não possa ser bom. Eu sou outra pessoa. Sou outra pessoa. Ah, mas você melhorou ou piorou? Não. Os meus defeitos continuam no mesmo lugar, as minhas qualidades continuam no mesmo lugar. Eu só adicionei elementos no meu ser. Eu costumo dizer, assim, já voltando até para o lado da psicanálise, uma vez um cliente meu, lembrando assim, psicanalista tem cliente, não paciente. Ele dizia toda hora para mim, estou dizendo ele como pessoa, tá? Sim. Porque é difícil, homem tem uma certa resistência. Na verdade, já falo, era uma mulher. Eu não consigo ser feliz, nada na minha vida dá certo e tal. E só falava de felicidade, 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 felicidade. Eu perguntei para ela, qual que seria o ideal para você de felicidade? Como assim? Quanto tempo por dia você queria ser feliz? Ela, não sei, mas a maior parte do tempo. Então 24 horas seria ótimo. Seria. Mas você acha que isso é possível? Ela pensou e eu fiquei quieto. O silêncio na psicanálise é muito importante. Ver aquele silêncio. E foi um silêncio cadavérico, porque ele foi um silêncio um dos mais longos até hoje. 5 minutos, mais ou menos. Silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Aí ela falou, não é possível. Falei, e você acha que é possível por dia ser feliz? Quantos minutos ou quantas horas? Eu não sei te responder. Pois é. Por quê? Porque felicidade é líquida. Você não consegue reter felicidade. Você não consegue ser feliz.
Você consegue ter momentos de alegria. Felicidade e alegria são coisas muito diferentes. A alegria é um sentimento, é um momento que pode durar segundos, minutos, horas, eu acho meio difícil. Entendeu? Alegria. Felicidade é uma construção. E eu costumo dizer o seguinte, assim, e ela chegou para mim e disse para mim o seguinte, mas o que é felicidade então? Eu falei para ela, felicidade é uma coisa, alegria é outra. Então ela falou para mim, o que é felicidade? Aí eu tentei explicar de maneira técnica e ela... eu percebi na próxima vez, na nossa próxima sessão, que ela não estava compreendendo. Que ela não compreendeu. E eu comecei a pensar assim, puxa vida, eu preciso fazer uma analogia para ela compreender. Esclarecer, né? Esclarecer. E na psicanálise, as analogias elas são muito importantes. As analogias, as parábolas, as histórias, isso é muito importante. São coisas que muitas vezes uma palavra muda a vida da pessoa. Eu cheguei para ela e consegui criar a seguinte ideia. Eu falei, olha, vamos imaginar que a felicidade é um castelo. Esse castelo você começa a construir a partir do primeiro dia da sua vida. E como nascer é dolorido, né? Você ficou 9 meses num ambiente seguro, onde você não precisava beber, comer, fazer xixi, cocô, sempre tinha alguém para fazer isso por você. Estava lá entre 36 e 38 graus, está tudo bem. Aí, de repente, vem uma luz absurda, um frio de 14 graus, porque a sala de parto é fria pra caramba, né? O seu pulmão, que estava ali imerso a líquido, ele rasga porque entra um ar, deve ser uma dor absurda, né? Com alguém te chacoalhando ou dando aquela palminha do bumbum, algo parecido, como nascer dolorido. Mas, a partir do primeiro dia de vida, você começa a construir seu castelo. Óbvio, inicialmente com a ajuda daqueles que estão próximos a você. Seus pais, que muitas vezes assim, né? O que é ser pai? Né? O que são os pais? Né? Os pais podem ser os avós, os tios, os pais, pai e mãe. Ou pode ser só o pai, ou pode ser só a mãe. Depois a gente pode até falar das consequências disso, mas isso, o importante é ter. Né? Pode ser até mesmo os irmãos, os tios. Então, no início da nossa vida, eles nos ajudam a construir esse nosso castelo. Tanto é que, psicanaliticamente dizendo, nós temos fases de formação até os 7, 8, até os 12, entendeu? Assim vai indo até os 18 e a vida adulta. Né? Então, são fases, são momentos diferentes, que a gente reage e age de maneira diferente. Então, ali você está construindo esse seu castelo. Seu castelo chamado felicidade. Como ele está sendo construído? Aí é que está. Por isso que na psicanálise isso é muito claro. Né? A nossa vida é dividida em 12 momentos. O primeiro momento e o segundo momento. E o segundo momento, ele existe justamente para que a gente cure o primeiro momento. Que era o que a gente estava conversando. Né? Então isso é muito louco. A nossa vida é dividida em 2 partes, onde a segunda parte, ela é o que é justamente para curar a primeira. É uma reconstrução da construção. Exato. Mas por quê? A gente tem que entender o seguinte, a gente não tem muito controle dessa construção desse castelo. E justamente por isso que a psicanálise diz que não tudo, mas a maior parte está na infância e na pré-adolescência, que é quando a gente está construindo esse castelinho chamado felicidade. Então imagine o seguinte, algumas crianças vão construir primeiro os muros. Outras crianças vão construir primeiro o castelo. Então imagine o seguinte, o castelo é ela. O muro é o que protege ela, é o que está à volta dela. Mas olha só, veja você, Paulo, imagine que você, Paulo, é uma criança que nasceu numa comunidade carente, de uma cidade qualquer, não necessariamente Cuiabá, qualquer cidade, né? Onde faltava alimento de qualidade, de repente não falta comida, mas falta qualidade nesse alimento, onde não há segurança, onde de repente o seu pai é alcoólatra,
Ou então, não, a sua mãe é alcoólatra, seu pai não. Ou a sua mãe é ausente, seu pai não. Assim, família de todo tipo. Com dificuldade. Você acha que você iria construir primeiro você, o seu castelo ou o seu muro? O muro. O muro. Então veja que a construção do ser, do indivíduo, é diferente. Aí eu tenho que concordar. O meio faz toda a diferença. Então é muito importante a presença dos pais em momentos como esse. E os pais, eles não têm tanta consciência assim, né? Então veja. Então você começa a construir o seu castelo. Às vezes primeiro o castelo, depois o muro. Primeiro o muro, depois o castelo. O certo é primeiro o castelo. É você. Por quê? Porque você tem os pais para te proteger. Isso. Os pais são o seu muro, a sua fortaleza, a sua segurança, né? O seu alicerce. Entendeu? O seu pai e a sua mãe são a rocha que te sustenta, que te mantém. Mas isso não acontece com todo mundo. Prestando atenção nessa analogia que você fez, eu parei para perceber que quando eu tinha 11 anos, 12 anos, a minha preocupação realmente era em trabalhar, em estudar. Minha construção, não precisava me preocupar. Tem que me defender do mundo. Sim, eu não tinha eu tenho que ir atrás de comida. Exato, eu tenho que cuidar da minha mãe, porque meu pai vai chegar daqui a pouco, ele vai chegar alcoolizado talvez, e vai bater nela. Ou então ele vai, sabe? Ou meu irmão vai fazer isso. Ou então, assim, em alguns momentos nós vamos tratar de assuntos muito difíceis de ser tratados. Mas assim, Paulo, eu conheço os escombros humanos, os escombros, porque existe uma diferença muito grande entre humanos e seres humanos. Todos nós somos humanos, mas a gente não pode garantir que todo mundo que está aqui é ser humano. E o que mais hoje, o que a gente percebe há uma desconexão, né, do indivíduo, dessa identidade humana. Ele simplesmente é uma espécime que não tem... empatia é algo muito complicado. Sinceramente, eu não acredito muito em empatia. Porque empatia é se colocar no lugar do outro e... Peraí. Se eu não tive as mesmas experiências... Lógico, eu não vou conseguir. E outra, eu jamais vou conseguir me colocar na dor do outro. Não. A gente tem que ser ser humano. Boa. Ser humano. Tá? Ser humano. Entendeu? Então, assim, só continuando na ideia da felicidade, você vê que a gente... Sim. Então, eu explicando para ela a questão do castelo, dizendo para ela o seguinte, olha, a felicidade é um castelo em que nós começamos a construir no primeiro dia que a gente nasce. Nos primeiros anos da nossa vida, a gente vai construindo esse castelo com a ajuda dos nossos pais, até mesmo dos nossos irmãos, né? E a gente vai encaixando esses tijolinhos com a ajuda deles. Até o momento em que, Freud mesmo dizia, né? O momento em que as crianças, os filhos matam os pais. Que a gente fala que assim, esses filhos criam ilhas, assim, eles começam a entender que eles são indivíduos diferentes do pai e da mãe. Começa aí muitas vezes quando você tem uma família com dinâmicas de violência e tudo mais, os filhos começam a reagir a algum tipo de agressão feita por algum membro dessa família. Tá? Isso começa a acontecer lá pelos 12, 13 anos. Antes disso, o que as crianças fazem é chorar, é ter atitudes de fugir, de se esconder, entendeu? Ou de abraçar um dos lados, né? Mas a partir dos 12, 13 anos, eles começam a reagir. Entendeu? Reagir. É meio que... Não é assim, Não né? é assim. Eles começam assim? a reagir. Por que isso? Exato. Mas da mesma forma, eles começam a internalizar que isso é comum. Você vê? É complicado isso. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Imagine, então, uma criança, menino, isso não importa, numa família totalmente, né, amorfa, né, com N problemas. Sim. Quem vai ajudar ela a colocar esses tijolinhos? Mesmo que seja dos muros dela, tá? Uma criança que começa pelos muros, normalmente, quem ajuda ela a colocar esses tijolinhos são pessoas estranhas. É os amiguinhos da rua, ou é já um traficante. Alguém vai preencher esse espaço. Ou é um abusador. Que é um momento...
é um momento de maior fragilidade da criança. É um momento de maior fragilidade, né? Então, veja, mesmo ela começando pelo muro ou por ela e depois indo ao muro, dependendo de como esses tijolos foram encaixados e se esses tijolos eles possuem um padrão, que a gente estava até falando do McDonald's, se eles forem mal encaixados ou se deixar de colocar tijolos ou se eles não obedecerem um padrão, esse muro e esse castelo eles não serão fortes o suficiente. Vão se abalar numa tempestade. Exato. Então veja, o que eu resumi para ela e disse para ela o seguinte, depois de contar toda essa história, na verdade foi uma sessão inteira. Minha sessão é de 1 hora. Tem gente que faz 50 minutos. Na verdade, assim, é 1 hora também entre aspas, tá? Porque existem situações, muita gente me critica, mas existem situações que eu fico 1h20, 1h30. Como que eu vou deixar, de repente, alguém que está chorando porque perdeu, sabe? Aí é onde entra a empatia. Exato. A humanidade. Então, assim, eu falei para ela, então veja, felicidade é um castelo, entendeu? E é um castelo que eu posso dizer para você o seguinte, a minha vida é um castelo chamado felicidade, mas ele foi construído com tijolos de dor e sofrimento. E cada tijolo que eu vejo, eu olho, eu lembro, eu valorizo. Só que aí é que está. Esses tijolos, a gente pode chamar também, esses tijolos que são disformes, ou mal encaixados, ou que não teve argamassa suficiente, né? Ou que não obedecem um padrão, a gente pode chamar eles de traumas. E o que é trauma, né? A gente tem uma visão muito equivocada do que é trauma. E a psicanálise, ela é sensacional. Eu sou apaixonado. Eu confesso assim, eu já tenho quase 50 anos de idade, mas eu gosto muito de estudar e ela tem uma explicação sensacional para aquilo que é trauma. Trauma é todo sentimento que você sente, todo sentimento que você tem e que você não sabe lidar com ele. Isso é trauma. Porque muitas vezes as pessoas lidam com trauma parecendo que trauma é uma doença. Parece que é um carrapato que se você arrancar, vai arrancar um pedaço da sua pele junto. Não. Trauma é um sentimento que você não sabe lidar. Mas veja, olha só que interessante. Acabei de dizer a palavra que é o segredo, é a chave do segredo aqui. É um sentimento, ele não é real. É um sentimento. E o que a psicanálise faz? Ela faz você aprender a lidar com esse sentimento. Porque veja, se esse tijolinho, né? Se esse tijolinho que está fora do padrão, que foi encaixado lá, vamos dizer assim, na estrutura central da sua torre, do seu castelo, ele é um tijolinho, entendeu? Que está fora do padrão. Né? Ele está lá. Ele está lá. Se eu tirar esse tijolinho, provavelmente pode desmoronar tudo. Isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que revisitar o dia em que aquele tijolinho foi encaixado ali, entendeu? Entender o porquê ele foi encaixado ali e entender principalmente uma coisa. Você não tinha culpa disso. Você ou encaixou esse tijolo, ou alguém encaixou junto com você, ou alguém encaixou esse tijolo por você. Como que é? Você é o mestre da obra, mas às vezes o servente colocou aquele tijolo ali. Mas você não tinha controle sobre o processo. Aí vem algo que eu me lembrei agora que eu acho muito interessante. Tem um cliente, uma cliente que ela perdeu, ela tinha uma paixão enorme pelo pai, perdeu o pai e tal. E ela dizia que os relacionamentos dela nenhum dava certo, e que ela se sentia muito rejeitada, e que ela se sentia rejeitada pela mãe, e que ela se sentia rejeitada pelo ex-marido, e que ela se divorciou do ex-marido por causa disso, e que a única pessoa que não a rejeitava era o pai. Só que até então ela não tinha me dito que o pai tinha ido. Aí eu falei para ela, bom, pelo que você disse, eu entendo o seguinte, ou seu pai não te abandonou, porque você disse que ele era o único que não te rejeitava. Então, pela forma que você está falando, o seu pai se foi. Se foi, já tem alguns anos. Tá. Aí eu falei para ela,
eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu até estava conversando, né? Os meus clientes falam muito isso assim, que eu não sou um terapeuta fofinho, né? Eu não sou fofinho. Eu dou pancada. Na verdade, assim, dificilmente eu vou dizer algo que você queira escutar. É pesado. Às vezes até eu preciso me conter um pouco, sabe? Mas eu costumo dizer que eu digo exatamente aquilo que você precisa ouvir. Mas o lidar com o trauma é conversar sobre o trauma? É, vamos dizer assim, cutucar a ferida, doutor? Ou Gênesis? Então, lidar com o trauma, até eu vou dar esse exemplo e você vai entender bem. O trauma dela é justamente o sentimento de rejeição. Ela sente rejeitada. Aí eu cheguei para ela e disse: sinto muito, eu tenho uma péssima notícia para te dar. É impossível você ser rejeitada. Como? É impossível. Aí ela me enfrentou. Não, você não sabe o que você está dizendo. Eu falei, então tá, você vai discutir com toda... Eu gosto muito da escola psicanalítica nórdica, né? Na verdade é mais filosófica. A Argentina é sensacional, por mais que pouca gente conheça, eu acho sensacional, entendeu? Eu falei para ela assim, olha, adultos não podem ser rejeitados. Eu não estou dizendo que não são, estou dizendo que não podem. Ela falou, mas como? Impossível, eu sou rejeitada. Meu marido me rejeitava. Eu arrumei me rejeitava. Minha mãe me rejeita. Minha mãe só ama minha irmã. Eu falei, não. Adultos não são rejeitados. Só podem ser rejeitados crianças e idosos. E fiquei no silêncio. E ela ficou no silêncio. É a mesma do silêncio anterior. Aí esse silêncio foi mais curto, tá? Aí ela falou aquilo que eu estava esperando ela perguntar. Por quê? Eu falei, simples. Os adultos, você é adulta, né? Ela tem 40 anos de idade. Tem poder de escolha. Vocês, os adultos, você, os adultos, nós temos poder de escolha. Se alguém não nos quer, nós temos o poder de escolha de tomar as nossas próprias decisões, tomar o nosso próprio rumo, assim como ele também teve. Se o seu ex-marido, ele te rejeitou, entendeu? É um sentimento que você tem. Ele não tem esse sentimento. Ele simplesmente fez uma escolha na vida dele. É como se a pessoa aceitasse ser rejeitada. Exato. Estou aceitando essa condição. Ele fez uma escolha na vida dele. Eu não quero mais ficar casado com você. Não quero. É uma decisão dele, é uma escolha dele. E você tem a escolha de quê? Você não tem poder sobre as escolhas do outro. Então você tem que tomar as suas escolhas. Então você não pode ser rejeitado. Só crianças e idosos, porque crianças e idosos não têm poder de escolha. E aí eu volto na história do tijolinho. Esse castelo, chamado Felicidade, construído com tijolos de dor e sofrimento, que são tijolos que não são todos os tijolos, mas são justamente esses tijolos de dor e sofrimento que faz com que a gente aprenda. Porque eu pergunto para você, Paulo, o que você aprende sendo feliz? Olha, eu não lembro de alguma coisa que eu aprendi sendo feliz. Agora, apanhando da vida, né? Não dos outros. Apanhando da vida, com dificuldade, com problema, aprendi muito. Não, você aprende apanhando dos outros a correr. Eu sempre falo que essas coisas, né, de certa forma ruins, problemas que acontecem na nossa vida, é para criar casca. É para criar casca, porque, putz, como que eu vou chegar 40 anos da minha vida tendo só felicidade e alegria? Putz, o mundo não é só felicidade e alegria. Na verdade, são poucos os momentos, né, de felicidade e alegria. E é justamente por isso que pai bom, mãe boa, é mãe chata. Pai bom é pai exigente. Você não tem filho, né, Paulo? Não. Tá. Você preferia que seu filho chegasse para você? Imagine, lá no futuro, Paulo tem lá um filho adolescente, seja homem, mulher, isso não importa. Você preferia que seu filho chegasse para você e dissesse o seguinte: pai, eu acho que aquela conversa que você teve comigo foi muito dura, pai. Você exagerou.
Ou ele chegasse para você e falasse assim: pai, você é um frouxo. Pais, pequem por excesso e não por falta. Pequem por excesso e não por falta. Na infância, peque por excesso de quê? De atenção, de cuidado, de... Não é carinho. A gente precisa entender que carinho é tempo positivo, é tempo com qualidade. É assim. Só que hoje as crianças são educadas por telas. Entendeu? Crianças neuróticas. As crianças estão ficando neuróticas. E não existe isso. A neurastenia é algo de adulto. Entendeu? E não de crianças. Mas assim, a chamada... como que é que tem um síndrome do cérebro acelerado? Uma coisa assim. É o Augusto, eu esqueci o nome dele, que chegou nessa conclusão, entendeu? Então, assim, uma criança que o cérebro ela ainda está em formação, lembrando que o cérebro termina a formação das meninas por volta de 22, 23, os meninos por volta de 25, é uma questão hormonal, tá? Uma questão hormonal. Por isso que os homens fazem... você vive errado até os 25, 26 anos. Homem faz merda até quase beirando os 30 anos. As meninas já não. Então, assim, as questões, assim, por exemplo, as meninas param de crescer um pouquinho antes dos meninos, né? Então, as questões hormonais fazem muito diferença nesse processo de maturação neurológica e, consequentemente, emocional das meninas. Né? Os meninos demoram um pouco mais, as meninas demoram um pouco menos. Porque assim, aí as questões físicas, musculares, masculinas também envolvem todo esse processo. Né? Assim, até porque o cérebro é pura proteína, né? Uhum. O cérebro é pura proteína. Então, cara, até me perdi. O que a gente estava falando mesmo? Do desenvolvimento da consciência das meninas, que vai até 22, dos meninos. Entendeu? Então, assim, isso faz com que a gente precise entender aquilo que eu falei, assim, a gente não tem que educar os nossos filhos, né? Criar, parece um trem de pet, né? Apesar que hoje as crianças estão sendo criadas como pet, entendeu? É assim, se tem comida, água, né? Internet, tá tudo bem. Eu até estava dizendo aqui, o que falta hoje nas famílias é cada um assumir o seu papel, Paulo. E agora que você tocou nesse ponto, Gênesis, de cada um assumir o seu papel. E aquele ponto, Gênesis, que, por exemplo, hoje em dia eu sento para conversar com os meus pais. Nossa, eu agradeço tudo que fizeram. Eu falo, devia ter feito mais, porque filho não escuta tudo que os pais falam, né? Adolescente não ouve, adolescente sente. Isso. Aí, por exemplo, eu falo, parabéns pela educação. Deviam até ter sido mais rígidos comigo, né? Mas, enfim, chega aquele momento que eles falam hoje em dia falam muito em sucessão familiar, nos negócios, mas tem a sucessão da família. Porque chega um momento que o filho, ele começa a se preocupar com os pais, em pensar, nossa, agora, talvez eu tenha que tomar conta da situação, conduzir os meus pais com conselhos. Pai, talvez não é por aqui, porque eu tô vendo que o senhor está fazendo assim. Então tem essa... Por exemplo, na minha casa, tenho atritos com meu pai, apesar de não morar com ele, mas por quê? Porque ele é mais velho, lá é o lugar dele, lá quem, vamos dizer assim, é o macho alfa, é ele. E devido à experiência por eu ser filho, por ter cometido erros com ele, talvez ele fala, não, você não é maduro o suficiente. Depois guarda essa história que você falou, macho alfa. Isso. Eu vou falar para você como que a psicanálise vê essa ideia de macho alfa. Mas olha só, eu vou, assim, eu falei para vocês, que eu me tornei outra pessoa depois da pandemia. Né? Passei por problemas psiquiátricos, assim. O nível de estresse, trabalho, burnout e tudo mais me levou ao extremo. Só que, como eu disse, nada é tão ruim que não possa ser bom. Então eu me aproximei da espiritualidade. Eu era um ateu não praticante, eu costumo dizer. O que é um ateu não praticante? Eu não fico enchendo o saco de ninguém. Eu ia na missa, até porque... o que é uma pessoa religiosa? É um metafísico, né? E eu não conseguia compreender isso.
Mas eu achava sensacional muitas coisas. Eu ia em igreja protestante, eu prefiro falar protestante do que evangélico. Eu ia na igreja católica, entendeu? Eu ia em terreiro de umbanda, eu ia em centro espírita kardecista, até para ter experiência, para você conhecer. Isso é a humanidade, é a sociedade. Se tem alguém ali, é porque ele acredita naquilo, e alguma coisa daquilo ali eu vou aprender. Entendeu? Então, eu sempre estava envolvido com isso. Mas, ateu. E todo esse processo todo me fez ressignificar a minha vida quase que por completo. Tive que pedir perdão para muita gente. Tive que me perdoar de muitas coisas. Tive que revisitar a minha criança que estava abandonada. Né? E esse processo de revisitar a criança é de extrema importância. Então eu vou juntar nisso que eu vou falar para você concepções psicanalíticas, concepções religiosas cristãs, tá? Que eu estou num processo. É muito complicado assim. Você é cristão? Olha, eu não me acho digno de ser cristão, mas eu estou num processo. Eu não me acho digno. Entendeu? Então eu vou misturar cristianismo, os kardecistas são cristãos, mas é uma vertente diferente, né? Vou misturar psicanálise, isso tudo, em um negócio chamado constelação familiar, que não vou dizer é perfeita, não, até porque nada é perfeito. Perfeito é só o verbo encarnado que é Deus e acabou, entendeu? Então, assim, nada é perfeito, mas ela tem explicações muito interessantes. Veja bem. E um pouco daquilo que eu vivo, tá, hoje. Minha mãe, né? Eu virei pai da minha mãe. Eu cuido da minha mãe. E não é fácil. Até hoje mesmo eu postei no Instagram lá a questão de como é difícil amar o próximo. Porque Jesus dizia que nós devíamos amar o próximo como a si mesmo. Né? E Deus sobre todas as coisas. Aí o que acontece? Amar o distante é fácil. Eu amo as criancinhas que passam fome na África. Eu vou mandar meu donativo, R$10. Pronto, vou para o céu. É fácil. Amar o próximo é difícil. Você acabou de dizer, eu tenho conflitos com meu pai. Você acabou de dizer. Então o mais complicado é amar o próximo. Mas veja. Quando ele está próximo. Veja. Eu estava dando esse exemplo aqui agora. Vamos pensar na ideia de constelação familiar envolvendo tudo isso, tá? Vamos pensar numa foto de família, onde você tem as crianças na frente, os pais atrás. Se essa foto contém os avós estão atrás dos pais dessa criança, que são os filhos dele. Então vamos olhar por aí? Vamos lá. Os avós olham os filhos e os netos, né? Vamos imaginar por detrás dessa foto. Então, a câmera está aqui, eu tenho os avós, os pais e os filhos. Os avós olham as costas dos filhos e dos netos. Os pais olham as costas dos filhos. E os filhos olham para frente. Eles não têm o que olhar. Os filhos estão olhando para frente. Eles não têm a quem olhar. Eles olham para frente. E o que tem à frente deles? O futuro. Entendeu? O futuro. Muito bem. Os filhos, eles não podem ficar olhando para trás. Nem os filhos para os pais, nem os pais para os avós, né? Os filhos dos filhos, não podem ficar olhando para trás. Porque senão eles atrapalham a visão deles do futuro. Então, qual que é a melhor coisa que pode acontecer para um pai? É que o filho se torne alguém. Vamos dizer assim, de uma maneira judaico-cristã, que o filho tenha sucesso, que ele se torne um bom homem, temente a Deus, um excelente cidadão. Não existe melhor condição para um pai e para uma mãe é que o filho se torne alguém. Aí eu falo para você o seguinte, eu fui diretor de escola 16 anos da minha vida. E as minhas reuniões de pais, de repente até se algum pai ou mãe aqui já foi pai de aluno meu, sabe que minhas reuniões de pais e mestres era muito interessante, porque a minha reunião de pais e mestres não tinha mestres, só tinha eu, o coordenador e os pais. Por quê? O que a gente lidava lá?
a gente lidava com assuntos, a gente tratava de um assunto específico que atormentava a vida dos pais em relação ao comportamento de filho e tudo mais. E depois é uma, vamos dizer assim, é uma estratégia kardecista. E depois a gente entregava as notas. Então eles eram meio que obrigados a ficar. Entendi. Então é assim, alguns ficavam putos da cara no começo, mas depois, cara, quando ia 20, 30% dos pais, nos últimos tempos eu tinha que marcar 2 horários, porque estava quase todo mundo queriam ouvir. E eu sempre fazia uma pergunta no início do ano. O que você quer para o futuro do seu filho? Se eu fizer essa pergunta agora, imagine que a gente tivesse ao vivo fazer essa pergunta e falar para o pessoal responder agora aqui. Nos comentários. Nos comentários. Você sabe o que... Eu não vou dizer 100%, tá? Porque a unanimidade é imbecil, né? Mas assim, o que 99% dos pais diziam e diriam hoje, acho que até mais, na época, eu estou falando de alguns anos atrás, na época vamos dizer assim, 90%. Hoje, 99% diria o seguinte: eu quero que meu filho seja feliz. Muito vago, né? Cara, não é, e não só vago, perigoso. Isso é perigoso, cara. Como que eu vou querer que meu filho seja feliz? Primeiro, felicidade é profissão? Não. Felicidade paga a conta? Não. Eu perguntei para o Paulo aqui o seguinte: Paulo, o que você aprendeu com a felicidade? Você falou... Eu ia falar porra nenhuma, não vou falar isso. Nada. Se a gente não aprende nada sendo feliz, como que você vai querer que seu filho seja feliz? Felicidade é consequência. Exato. Felicidade é aquele castelo que começou a ser construído no primeiro dia de vida do seu filho e que você é o maior responsável por ele, felicidade pela estrutura dele. Aquele sentimento, né? Tive problema o dia inteiro, BO, cheguei no fim do dia, não resolvi, mas passou meu dia, eu sei que eu dou conta. E você está vivo, exato. Entendeu? Você passou por tudo isso, você está vivo, você é forte, por quê? Porque o seu castelo que você começou a construir lá no seu primeiro dia de vida, ele possui alicerces fortes. Ele tem uns tijolinhos lá meio... mas ele possui alicerce forte. O problema é quando ele tem, além de tijolos, ele muitas vezes nem alicerce tem. Ou muitas vezes ele começou a ser construído pelo muro. Porque assim, quem começa a construir pelo muro só tem 2 saídas, tá? Ou a pessoa se torna extremamente violenta, psicopatia, violência, pessoa violenta, porque... Está sempre no modo de defesa, exato, né? Porque a violência foi normalizada, ou então a pessoa ela se torna de uma fragilidade, de um medo absurdo. Esses dias, eu falo esses dias, mas isso não foi esses dias, isso foi no final de 2024. Foi uma época, final de ano é muito complicado, sabe? Você pega da véspera de Natal até o fim de ano, né? O Réveillon e tudo mais, é um dos momentos mais perigosos para a mente humana. E quando você tinha o Faustão, então era pior ainda. Você tinha lá, fim de ano, chegava lá domingo, lá, as pegadinhas do Faustão, você já sabia que ia começar a segunda-feira, que você estava sozinho, e que era fim de ano e tal. Então, assim, as pessoas que começaram a construir o seu castelo pelo muro, e são pessoas que procuram sempre, muitas vezes, segurança. E aí é que tá. Não é correto você procurar segurança na sua vida. Essas coisas que eu falo para meus clientes, eles ficam assim, eles ficam meio chocados, assim, até na minha página lá, tem alguns depoimentos, eles falam, estava lendo aqui, ele falou assim: olha, se você espera um terapeuta fofinho, ele não é a pessoa ideal. Entendeu? Então, assim, puta, eu me perdi de novo, cara. É meu TDAH. Peraí, que agora até eu... a gente estava falando da pessoa que construiu o muro e está buscando só segurança. É a segurança. Isso. A segurança também a gente está extremamente leve, né? Não tem nada decorado aqui, né? Por isso que a gente se trocando perde. Ideia, que é bate-papo. Gente, aqui, ó, não tem papel aqui com nada escrito. Exatamente. Tá? Por que é errado a pessoa procurar segurança? A pessoa que procura segurança na vida, ela sempre vai ficar na defensiva. Assim,
eu vou fazer medicina porque eu vou ganhar dinheiro e vou ter sucesso na vida. Quem falou? Primeiro, você vai ser um médico medíocre na melhor possibilidade. Medíocre, mediano, né? Mediano. Mediano. Mediano, na melhor das hipóteses, você vai ser mediano. Melhor das hipóteses, mediano. Entendeu? E vai ser... você não vai ter confiança naquilo que você faz. Você vai titubear em horas, né? Vai procurar sempre a segurança, porque o que é a pessoa... Eu esqueci a palavra, não é titubear. O que é a pessoa que ela refuga, né? Eu não estou achando outra palavra assim. Imagina uma situação difícil, ela por segurança, ao invés dela tomar uma atitude, ela trava. Sim. Ela reprime. Ela está procurando segurança. Aqui está seguro. E o que é a segurança? Zona de conforto. Era isso que eu ia... Cara, vamos entender o seguinte, ó. Se eu fosse ter que traduzir zona de conforto em um lugar, eu ia dizer o seguinte: o que é a zona de conforto? A zona de conforto não é a visão do inferno, é o inferno. A zona de conforto é o seu inferno. Toda vez que você procura a zona de conforto, você está indo para o inferno. Por quê? Porque é quentinho. Porque lá pode tudo, porque é o seu lugar. O inferno pode tudo. Só que aí é que tá. O que você vai aprender com isso? Nada. Então a gente não tem que procurar segurança. Sabe qual que deve ser o grande objetivo da nossa vida? E os pais, qual que é o que vocês precisam incutir na cabeça dos seus filhos? Eles não têm que procurar segurança. Eles têm que procurar serem fortes. A força, a fortaleza. E isso quem dá para eles é você, pai e mãe. São vocês que dão a fortaleza para eles. Então não seja um pai frouxo. Não seja uma mãe permissiva. Ah, tadinho. Tadinho? Tadinho. Tem tadinho. Entendeu? Porque veja, ó, a função da mãe, psicanaliticamente, freudianamente, dizendo psicólogo odeia Freud. Freudianamente, a função da mãe é dar a vida. A mãe dá a vida. A mãe dá amor. A mãe dá vida. E o pai? O pai, cara, olha só. Primeira coisa que o pai faz é cortar o cordão umbilical do filho. Ele é o cara que desconecta o filho da mãe. Ele desconecta. Ele é o responsável por fazer isso. Entendeu? E o pai, a função do pai é empurrar para frente, é empurrar para a vida. Enquanto a mãe, é aquela coisa, a mãe chega lá e fala assim para você: ô Paulinho, você já escovou o dente? Paulinho, ela pergunta, e é errado isso, tá? O certo, mães, aprendam aqui, como que vocês têm que lidar com seus filhos? Vai chegar para ele e falar bem assim: Paulo, não tem Paulinho, pior do que chamar de Inho, é falar assim: príncipe. Príncipe? Você é rainha? Não, né? Então por que você está falando que seu filho é príncipe? Ah, e daí? É tão bonitinho. Eu falei: olha, vai chegar uma hora que seu filho vai entender o que é ser príncipe e vai achar que é príncipe. Isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer você se ajoelhar aos pés dele. E aí, você quer isso? Então, o que é o certo? Paulo, você vai escovar esse dente agora. Não é, você não vai perguntar. É uma afirmação. A ação tem que ser sempre positiva. Não é perguntar: que horas que você vai? Que horas você vai pensar? A hora que eu quiser. A hora que eu quiser, nem quero. Nem quero. Entendeu? Então, isso é o certo. Mas não é assim que funciona a maioria das vezes. É assim: Paulinho, meu príncipe amado da mamãe, que horas que você vai escovar o dentinho? E você vai ignorar. Aí vai passar 5 minutos. Paulinho, você não escovou o dentinho ainda, Paulinho? E você vai ignorar. Aí ela vai de novo: Paulinho, e aí? Você vai ficar com o dentinho sujinho? E você vai ignorar de novo. A mãe é assim. O que o pai faz? O pai é o cara que empurra, né? É o cara que joga pra vida. Ele vai chegar e falar bem assim: e aí, guri?
Vai escovar esse dente agora. Sua mãe já falou 3 vezes que eu escutei. Vamos lá agora. Ele já te cata pelo braço, já te enfia no banheiro e fica olhando ali você escovar o dente. A próxima vez que a sua mãe falar e você não ir, você vai se ver comigo. É isso a função do pai. Agora, olha essa dinâmica. O pai chega e faz assim. Faz de conta que não está ouvindo nada porque ele não quer se aborrecer. Ele prefere ficar lá no celular. É mais cômodo, está na zona de conforto dele. Ele vai falar assim, eu vou entrar em embate com a minha esposa por causa desse guri aí? Eu não. Que o dente caia, sabe? Ele vai pensar assim, entendeu? Esse é o pai frouxo. Por quê? Porque ele não quer encarar a realidade. Esse é o pai frouxo. Empurrar a responsabilidade dele para a mãe. Exato. Entendeu? Porque ele não quer entrar em conflito com a mãe. Por quê? Porque ele, com certeza, ele já teve a experiência de fazer isso, que eu falei que seria o correto, e a mãe agiu de maneira negativa. Não fala assim com ele, tadinho do Paulinho. Coitadinho, né? Não tem nada de coitadinho. Do Paulinho só malandragem. Exato. E assim, a criança, ela começa a ter um senso de manipulação ali a partir dos 11, 12 anos. Manipulador e mentiroso. Posso te dar o resumo Pode? da história do Paulinho? Pode. Porque isso é verídico. Viu, Paulinho? Como que é o nome de sua mãe? Virgínia. Ó, nome lindo, adoro o nome. Virgínia, lindo. Sabe o que o Paulinho fazia? O que o Paulinho fazia? Mamãe pedia com calma, escova os dentes, meu filhinho, escova os dentes. Paulinho ia lá, molhava a escova na água e colocava no negocinho. Nossa, pronto, mamãe, já tá Paulinho. escovado. Aí papai descobriu, aí a conversa foi séria. Entendeu? Então assim, mas é isso que eu falei pra você. A gente precisa entender o seguinte, criança é mata. Criança é má. Você chega na educação infantil de qualquer escola hoje, você vê criança fazendo maldade. Você vê criança falando absurdos, tratando o coleguinha como, assim, abaixo de fofó de foca. Entendeu? E aí você fala, mas da onde que essa criança aprendeu isso? É o que ela escuta em casa. Exatamente. Aí, papais. É o ambiente. Papais e mamães, entenda o seguinte. Psicanalista não atende criança, mas eu sou especialista em ensinar você a lidar com seus filhos, sejam crianças e adolescentes. Psicanalista não atende criança, entendeu? Mas olha só, criança, ela não é o problema, ela não é a doença. Eu já escutei o seguinte, mas meu filho é problemático. Meu filho, ele está com TDAH. Meu filho está com burnout. Cara, como que uma criança tem burnout? Meu filho está com não sei o quê. Não. Filho é sintoma. O seu filho é sintomático. Ele é o reflexo daquilo que está rolando na sua casa. E você tem consciência disso? Eu acho que não. Tá? Nada demais é bom. Amor demais não é bom. Assim como rigidez demais também não é bom. Violência, brabeza, não é bom. A gente tem que pensar justamente no equilíbrio. Sabe, a gente não pode assim... nós somos adultos que temos os nossos problemas. Temos as nossas dívidas com a nossa criança do passado. Entendeu? Nós tivemos os nossos problemas com os nossos pais, até porque os nossos pais, eles não sabem tudo. Isso. Eles erraram. E a gente tem que chegar um momento da nossa vida que a gente tem que perdoar os nossos pais, até porque nós vamos cometer os mesmos erros ou diferentes. E eu espero que sejam diferentes. Só que os erros diferentes que estão sendo cometidos hoje, eles são destruidores de indivíduo. Por quê? O que os pais estão fazendo hoje? Eles estão tendo uma educação permissiva, onde pode tudo, porque eles não querem enfrentar os filhos. Não quer colocar regra. Não quer colocar regra. Por quê? Criar filho é difícil, cara. Criar filho é difícil pra caramba, sabe? Pensa num negócio difícil pra caramba pra fazer, assim, um prato de comer, ou qualquer coisa assim muito difícil. É igual criar filho. É muito difícil. Dá muito trabalho. Sabe, fazer, por exemplo, rapadura, dá trabalho. Fazer uma rapadura dá trabalho. Filho também dá trabalho.
E ninguém disse para você que ia ser que ia ser fácil. E filho não vem com manual. Graças a Deus não vem com manual, porque cada indivíduo nasce de um jeito. Ué, eu tenho 3 filhos. Tiveram a mesma educação. Cada um é de um jeito. Então como que vai ter manual? Lembra, eu falei, ninguém tem que ser... Os filhos não podem ser educados com igualdade. Eles têm que ser educados com equidade. Quando a gente educa com igualdade, a gente cria desigualdades. Por quê? Porque eles não são iguais. Quando um dos filhos percebe, tá, que ele precisa de um pouquinho mais de uma atenção, por exemplo, na escola, e não tem, e o irmão dele que não precisa ter igual a ele, isso para ele pode se tornar aquele tijolinho fora do padrão, aquele tijolinho tortinho, e pode virar um trauma. Olha só que coisa louca, né? Então, assim, educação permissiva, adultos infantilizados. Adultos infantilizados. Ontem eu postei nas minhas redes sociais o vídeo de uma mãe que quase espancou uma gerente do McDonald's, porque a filhinha dela, do coração, a princesinha dela, estava jogando. Ela não estava comendo o lanche, ela estava comendo e jogando no chão, e jogando o suco também no chão. E a gerente foi lá chamar a atenção dela, e a mãe da menina foi para cima da gerente. Aí eu pergunto, quem que está errado? É óbvio, sabe? Um adulto infantilizado. Como que um adulto vai criar um ser? Veja, se você é um adulto infantil, são 2 crianças, entendeu? Se relacionando. Justamente por isso que hoje há uma epidemia de pais e mães dizendo que querem ser amigo de seus filhos. Pais, você não é amigo do seu filho. Você pode até achar que é, mas ele tem certeza que não é. Pai e mãe não pode ser amigo de filho. Por quê? Pai é pai, mãe é mãe. Você não pode ser amiguinho do seu filho. Porque se você for amigo do seu filho, a primeira coisa que você vai perder se chama respeito. Exato. Respeito. E aí vem aquilo que eu falei para você. O que falta hoje nas famílias, que estão totalmente disfuncionais, é justamente cada um saber o seu papel. Nós vivemos hoje um ambiente, que é a casa, onde cada um tem seu universo. Pai e mãe muitas vezes dormem na mesma cama, mas cada um tem seu universo. Dificilmente eles comem à mesa, eles não se alimentam mais juntos. E quando eles fazem isso, estão todos com o celular na mão. Vai num restaurante para você ver as famílias. As famílias reunidas em torno do seu celular. Exato. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Cara, como que você vai querer? Como que você vai querer que o seu filho não te traga problema? Aí vem a educação permissiva. O que acontece hoje nas escolas? O filho, né, o príncipezinho, ele desrespeita o professor ou algo parecido que acontece na escola, né, ou tira uma nota baixa, e o pai valida o filho e não o profissional. O pai vai dizer o seguinte: meu filho tirou nota baixa, a culpa é do professor. Entendeu? A culpa é do professor. O filho desrespeitou a coleguinha, a culpa é da coleguinha. Não é meu filho é perfeito. Mas por que ele faz isso? Ele tem consciência que o filho não é perfeito, mas ele não quer lidar com esse problema. Por quê? Porque ele não sabe? Poxa vida, pode até não saber, e eu ajudo a saber, tá? Eu ajudo a trazer essa consciência para você. Mas na maioria das vezes não é porque ele não sabe, mas é porque dá trabalho. É porque ele não quer enxergar. Dá trabalho. Aí ele prefere ficar do lado do filho dele, porque se ele for contra o filho dele, ele vai ter um problema em casa. Isso. Se ele vai lá na escola, ele vai lá, vomita na cabeça da coordenadora, da diretora, da professora, e depois em casa tá tudo bem. É 1 horinha de estresse ali na escola e depois 23 horas tranquilas em casa, porque o filho, eu venci. Agora, imagine o que está sendo construído na mente desse adolescente. Ele vai falar assim: cara, meu pai é um trouxa. E me defende. E ainda me defende. E o pai acha assim: olha, eu sou o maior amigão do meu filho. Realmente, pai, você é um trouxa. Não tem outra explicação para dar. Não tem, cara. Sabe? Então, só para... lembrei, vamos voltar aqui. Aquela coisa dos pais olhando para os filhos. O que eu estava falando. Assim, a melhor coisa, então, para um pai
é que o filho se torne alguém, né? Isso é a maneira mais simples de falar. Ou seja, que o filho tenha sucesso, entendeu? Que tenha capacidade, que tenha a família dele, que vá para frente. Os filhos não podem ficar olhando muito para trás. Porque se os filhos ficarem olhando para trás, eles não vão cuidar do futuro deles. Agora, é óbvio que, lembra que eu falei assim, 75% daquilo que você vai viver com os seus filhos é até os 12 anos, 14 anos mais ou menos. Justamente por isso. Aí o seu filho vai para o ensino médio, fica muito tempo lá, vai para a universidade, fica muito tempo lá, vai para o trabalho, acaba casando, acaba tendo filhos. E o relacionamento você com seu filho é muito de final de semana e tal. Agora veja, se você é um pai que não tem estrutura, não estou dizendo nem emocional, estou falando de estrutura financeira, você vai trazer um peso para o seu filho que vai virar uma âncora para ele. Imagine assim, o seu pai, a sua mãe tem problemas financeiros, ou a aposentadoria não dá para pagar nada, você vai ter que desacelerar o seu processo evolutivo, profissional e tudo mais, porque você às vezes vai ter que dar uma olhadinha para trás e vai ter que voltar para lá, atender seu pai, sua mãe, isso vai atrapalhar seu processo evolutivo profissional e tal, não sei o quê. Sim, isso realmente acontece. Mas justamente por isso que nós precisamos nos cuidar enquanto indivíduos, para que a gente não seja, obviamente, essa âncora para os nossos filhos. Agora, olha o que está acontecendo hoje. Hoje que eu digo, é o futuro. Isso já é o presente, tá? Mas o futuro vai ser muito pior, né? Que é o que a gente estava falando, a síndrome de Peter Pan. São os adultos que continuam crianças. Caramba. Ou seja, quem é o Peter Pan, né? O Peter Pan era aquele adulto, aquela criança, na verdade, que nunca crescia. Ele já era adulto, mas ele parecia uma criança e fazia traquinagens, fazia muita coisa errada e ainda culpava o Capitão Gancho. Isso. Será que o Capitão Gancho é o mal? Sinceramente, analise a história de Peter Pan, você vai ver que vou dizer assim, o controverso ali, o problemático ali é o Peter Pan, que só faz cagada. Entendeu? Então, hoje nós temos uma quantidade muito grande de adultos infantilizados. São adolescentes que têm pais infantilizados, tá? Esses adolescentes, eles não conseguem progredir a vida deles por vários motivos, tá? Porque, assim, antigamente existia aluno mal educado, hoje existe aluno laudado. Essa é uma verdade dura. Eu não estou generalizando, tá? Mas eu escutei do psiquiatra, né, com meu amigo, o Leandro, ele disse isso para mim, um psiquiatra disse isso para mim. Ele falava assim, professor, hoje em dia tem muito paciente que chega aqui querendo que eu dê laudo. E não é assim que dá laudo. E muitas vezes eu faço todo o processo, né, todo o protocolo com ele, e eu chego para ele e falo o seguinte, você não tem nada. E ele não aceita. Você entendeu? Então nós estamos criando um exército de crianças e adolescentes mal educados que vão se tornar adultos infantilizados e mal educados. Mal educados. E aí, comecei uma pós agora, eu prometo que vai ser a última. Será? Uma pós em psiquiatria e saúde mental. Né? Obviamente que é uma pós, para mim que sou psicanalista, ela vai ter uma função diferente, por exemplo, que para um médico ou para um psicólogo. Né? E eu estou tendencioso a fazer esse meu trabalho do TCC num assunto em que vem sendo discutido e eu acho muito interessante. Olha só que coisa interessante. Feminicídio e violência contra as mulheres. Eu tenho uma tese, é uma tese, tá, gente? É só uma tese, é uma ideia. Que hoje, hoje muitos dizem que, na verdade, hoje é mais divulgado. Eu tenho minhas dúvidas. Porque hoje nós temos uma lei, a Maria da Penha, que é extremamente dura. Eu não conheço no mundo. Eu ia falar, acho que é uma das únicas que funciona. Eu não conheço no mundo uma lei tão dura quanto essa. Tão dura quanto essa. E mesmo com a lei, cada dia mais nós temos casos de violência contra a mulher e feminicídio.
Eu vivi isso em casa. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? Mas eu perdoei meu pai. Perdoei, passado. Entendeu? Muito bem. É duro de falar isso, até porque muita gente não vai concordar comigo, mas assim, até os depoimentos falam, eu estou pouco me lixando para isso. É só a minha tese, minha ideia. Há um aumento, sim. E cada vez mais homens jovens, como aconteceu em Sinop agora, sim, com uma fonoaudióloga, homens jovens matam as suas esposas. Justamente porque eles tiveram mães permissivas, uma educação permissiva, onde não, a palavra não existia, era só sim. Isso também pode acontecer com educação muito violenta, tá? Só que quando essa criança, esse adolescente tem uma educação muito violenta, ele vai reagir de uma maneira muito constante e muito clara que ele tem traços, entendeu, violentos. Agora, aquele que teve uma educação permissiva, que é a educação do sim, do príncipe, príncipezinho, Paulinho, príncipe, princeso Paulinho, né? Quem teve educação permissiva, educação do sim, não existia não dentro de casa, ele vai ter um problema sério. Desde criança não sabe lidar com frustração. Uma criança frustrada é uma coisa, um adulto é outra. Um adulto homem, é muito, muito forte o que eu vou dizer. Um adulto homem, jovem, casado, frustrado com a esposa, porque ele queria ouvir um sim e ela disse não, com uma certa constância, e só ali dentro, igual aquela história das baratas, só as baratas sabem o que acontece ali dentro, então ela sabe, essa fono, essa mulher, que Deus a tenha, é triste, ela, onde quer que ela esteja, obviamente para quem acredita, ela sabe muito bem o que ela passou, antes de tudo isso acontecer. Tá? E assim, os nãos que ela já disse para ele reagiu mal, e aí ela começa a dizer sim, 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 mas ela não vai conseguir dizer sim para tudo. Vai chegar uma hora que ela não aguenta mais dizer sim, e ela vai dizer um não, e ele vai começar a reagir muito mal, até o ponto que ele vai agredi-la ou até mesmo dar fim. Então, eu acredito, particularmente, de maneira muito triste, que a tendência a isso é só aumentar. E a culpa disso é justamente uma educação permissiva, uma educação do sim, uma educação que não existe frustração. E uma das coisas mais importantes para a vida adulta é ter uma infância onde você soube lidar com frustração. É aquela história do... São exercícios simples. Papai e mamãe, você está no supermercado e seu filho fala, eu quero um chocolate. Se você tiver condição, você vai dizer, tudo bem, escolhe um chocolate. E a Cris vai escolher um. Se ela quiser outra coisa, você vai trabalhar com ela o quê? A frustração. Tudo bem, você quer isso? Tá. Então você tem que escolher entre o chocolate e isso. O que ela vai fazer? Ela vai reagir, porque é criança. E aí, nesse momento, você vai ter o trabalho de chegar no nível dos olhos dela e explicar para ela o seguinte, o nosso acordo foi um chocolate. Você quer agora o biscoito? Então você vai escolher entre o biscoito e o chocolate. Qualquer um dos dois é seu, mas os dois não dá. E aí, veja bem, mas a minha filha, ela briga, ela berra, ela se debate. Bom, ela faz isso porque tem histórico. Mas você quer aprender a resolver isso? Eu vou te ensinar. Sua filha berra, bom, o que você vai fazer? Se ela for violenta, sua filha, isso pode acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da proteção física dela. Você vai pegar ela pelos bracinhos, alguma coisa assim, vai abraçar e vai segurar ela até ela acalmar. E o máximo que você vai dizer para ela é o seguinte, olha, você quer falar do biscoito e do chocolate? Porque ela está daquele jeito por causa do biscoito e do chocolate. Ou seja, você vai chamar a atenção dela. O problema dela é que ela quer os dois. Você fala assim, você quer... quando ela acalmar, tá? Você quer falar do biscoito e do chocolate? Vamos conversar então sobre o biscoito e sobre o chocolate. Quando você falar isso e ela ouvir, ela vai relaxar. Bom, ela vai me ouvir. A criança vai pensar nisso.
E aí você vai chegar e vai dizer de novo, olha, hoje você vai querer levar o biscoito ou o chocolate. Sabe por quê? Você já vai emendar. Da próxima vez que nós voltarmos aqui, aí você já vai dizer, nós vamos voltar aqui daqui a 5 dias. Nós pegamos o biscoito, se você escolher o chocolate. E aí a gente conta, tá? Todo dia a gente conta quantos dias estão faltando. Isso é sensacional e funciona. É só você ter paciência. Aí você vai falar assim para mim, mas Gênesis, eu vou ficar 30, 40 minutos para fazer isso num supermercado. Tá bom. Se você preferir só dar os 2 para sua filha ou dar uns tapas nela, que não é o correto, o que você está produzindo nesse momento? Tijolinhos tortos. Ou mal assentados. Ou mal assentados. O castelinho dela está sendo mal construído. E isso vai gerar problema lá na frente. Assim como você, papai, mamãe, tem os seus problemas. É só você... Eu sei, sabe, Paulo, é muito difícil nós, por nós mesmos, revisitarmos a nossa infância e descobrirmos quais são os gatilhos emocionais, né, que são afetados hoje, ou por que eles acontecem. É muito difícil isso, sozinho. Então a gente precisa de ajuda profissional. Exatamente. Só que assim, independentemente de quem você procure, que não seja eu, isso aí não tem problema. Até falei para vocês, né? Meus clientes falam assim, se você quer um psicoterapeuta fofinho, ele não é a pessoa. Ele não é o cara. E você já, acho que o pessoal também já percebeu, já entendeu, né? Já entendeu. Então, assim, a gente sempre tem que procurar alguém que tenha uma certa afinidade com a gente. Por exemplo, como você, imagine você, Paulo, você não tem filhos. Você é casado, Paulo? Não. Não é casado, não tem filhos. A pessoa, o psicólogo, o psicanalista, né, ideal para você é alguém mais ou menos na sua linha. Olha, eu vou procurar uma mulher, né, de 30 anos, que de repente é solteira. Pode ser casada, pode ter filho, não tem problema, tá? Sabe? Mas o perfil... o perfil, sabe por quê? Porque tem que haver uma conexão. E a conexão, ela vem ou pelo amor ou pela dor. Não tem. É verdade. Ela vai vir, entendeu? Então, assim, se você, por exemplo, como que você é pai de 3 filhos, mãe de 3 filhos, e vai procurar ajuda com um profissional que tem 25 anos e não tem filhos? Como que vai falar empatia, né, Pro? Não dá, entendeu? Nada contra, tá? Não estou dizendo que é um inútil, não, entendeu? Mas a gente não pode falar daquilo que a gente não viveu, compreende? E é interessante porque, assim, os nossos filhos hoje, eles querem dar a lição de moral pra gente. Eles acham assim, pai, você não sabe mexer no iPhone como eu sei. Grande coisa. Eu já fiz essa pergunta pros meus alunos, tá? Falei assim, quem sabe aqui mandar um e-mail? Ninguém levantou a mão. Aí, cara, teve uma reunião de pais, e aí uma mãe veio conversar comigo e tal, e eu cheguei e falei o seguinte, olha, ela falando assim pra mim, não, porque meus filhos, ela tem um casal, são nativos digitais. Eles me dão aula, não sei o quê. Eu falei, mãe, não, a senhora está equivocada. Muitas vezes eu falo isso, tem um pessoal que fica do lado, fica tremendo assim, meu Deus, ele está negando. Ele está negando a mãe. Ele está negando a mãe. Ele está negando a... Não, mãe, você está equivocada. Seu filho, sua filha, não entende nada de internet. Não entende nada de tecnologia. Ele é nativo de rede social. Isso. Só. Não sabe nem o que é um disquete. Não sabe. Só. Sabe o que é um disquete? Sabe? Flexível. Tem o flexível e o rígido. E tem o rígido. Não sabe o que é um disquete. Mas é porque eles viveram isso. Igual, por exemplo, hoje, quando você fala assim, eu vou fazer uma ligação, você faz isso aqui, ó. Você faz isso aqui. Quando a minha geração ir embora, porque a minha geração é uma geração privilegiada. Nós vivemos o analógico e o digital. Isso. Entendeu? Nós somos a conexão de vocês ao passado. Somos. Por quê? Quem é da casa dos 30 anos já nasceu no digital. Quem é da casa dos 40 a mais nasceu no analógico e passou pelo digital. Então nós somos essa conexão.
Tá? Então, quando fala, vou fazer uma ligação, faz assim. Daqui a pouco, a ligação vai ser assim, com a do celular. Ou então vai falar assim, ligação? O que é isso? O que é isso? Porque, veja, olha só que coisa louca. Se alguém liga no seu celular, você não assusta? Por que você assusta? Você já pensa, cara, né? Quem que tá me ligando? Que absurdo! Exato. Que falta de educação me ligar. E vou falar uma coisa pra você. Hoje, ligar, fazer uma ligação, virou fator intimidador, sabia? Eu descobri que ligar é um diferencial comercial também. Sim. Com certeza. É uma intimidação, cara. Você quer intimidar alguém, botar a pessoa na parede, liga pra ela. Começou a mandar mensagem, peraí, eu não vou responder, vou ligar. E aí eu te conto uma outra situação. Você quer saber se alguém é forte ou não? Mentalmente, emocionalmente forte? Porque hoje eu vou falar uma coisa pra você, assim, criança não, vamos colocar, adolescentes e adultos jovens hoje, o emocional deles é da finurinha de uma casquinha de ovo. O emocional deles é muito frágil. Qualquer coisa eles quebram, eles balançam, entendeu? Se você está conversando com uma pessoa na mensagem e você fala, não, essa conversa aqui tem que ser no face to face. A conversa está errada. Está errada. Você liga para ela, dificilmente ela vai atender. E se ela não te atender, você já sabe qual é a fraqueza dela. Ela é fraca emocionalmente. Então, por você ter ligado, você já demonstrou que você é forte. Então, você controlar, conquistar aquilo que você quer sobre essa pessoa é mais fácil. Porque ela já demonstrou quem ela é. Entendeu? E isso não se faz isso. Entendeu? Você tem um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu, quando dava aula na faculdade de Direito, eu trabalhava isso em filosofia do direito. Eu dava basicamente 2 livros, O Príncipe de Maquiavel e O Espírito das Leis. O Príncipe Maquiavel, o Príncipe Maquiavel é um manual para ensinar qualquer indivíduo a conviver no meio de outras pessoas. Porque assim, Thomas Hobbes dizia, o homem é lobo do próprio homem, ou seja, um homem quer ferrar a vida do outro. Exato. E como que você, que é lobo, como que você vira alfa? Lembra que eu falei para você? Isso. Alfa. Entendeu? Então, assim, para você ser alfa, macho alfa, o movimento feminista, não todos, tá? Alguns grupos feministas acham que macho alfa é o machista, grosso, estúpido, contrário. É o beta. Entendeu? É o gama. O alfa, ele não é assim. Porque o alfa é aquele que cuida dos seus. Vamos pensar em lobos? É aquele que cuida da sua matilha. É aquele que não anda à frente, ele anda na retaguarda, tendo exatamente a visão de tudo que está acontecendo para proteger os seus. Os seus. Assim, Paulo, a educação que eu tive, eu fui criado por mulheres, tá? E aí você vai falar assim, poxa vida, você falou muito de pai, mãe, e quando é só mãe? E quando é só pai? Olha, eu não vou criticar esse tipo de educação, de criação, como você queira falar, até porque hoje em dia as mulheres podem ser mãe solo, até os pais, entendeu? Então não importa se é uma família diferente ou se é uma família de uma pessoa só, isso realmente não importa. Pior que isso é criança abandonada. Tá? Lembrando que tem criança abandonada tendo casa e família, tá? Tem criança abandonada tendo casa e família. O que eu mais vejo, todas as pessoas que passaram por aqui, muitos com crianças, as crianças são abandonadas. Entendi. Isso aí, sabe? Mas assim, o macho alfa, como eu estava dizendo, é aquele que cuida do seu. Tá? Eu fui criado com mulheres. Tá? A questão é, quando você não tem um pai presente, ou não tem uma mãe presente, algo vai faltar. É igual o ingrediente de bolo. Vai faltar. Vai faltar. Aí você vai falar assim, mas e aí? O que faz? Não faz. Porque, sabe quando que uma mãe vai substituir o pai? Nunca. É mãe, não é pai. E sabe quando o pai vai substituir a mãe? Nunca.
Porque é pai, não é mãe. Então, você sabe o que você tem que fazer quando a sua família é você, mamãe, ou você, papai, e seus filhos? Seja um bom pai. Seja uma boa mãe. E lembra que eu falei, bom pai, boa mãe, não é o pai e a mãe do sim, não é o permissivo. Entendeu? É o pai firme, é a mãe que sabe o que é bom para o filho. Mãe é só amor. Mas quem disse que ser só amor, entendeu? É ser permissivo. É que eu digo, amar demais é terrível. É terrível. Nada mais próximo do amor do que o ódio. Exato. E muitas vezes, mães que amam demais os seus filhos, elas estão plantando ódio nos seus filhos. Porque quando o filho percebe, e com o tempo ele percebe, que ele foi uma criança abandonada pela mãe, porque a mãe simplesmente deu tudo aquilo para ele que ele não precisava, quando ele chega nessa consciência, o primeiro sentimento que vem é ódio. Aí há uma desconexão de pais e filhos, e cada vez está comum, tá? Eu tenho um trabalho de um psiquiatra, acho que é britânico, eu não sei se é irlandês, é britânico, tá? Sobre isso, ou seja, está aumentando a desconexão de pais e filhos com os pais idosos. Os filhos ali na casa de 30 anos está tendo essa desconexão. Tá? Os motivos pelos quais são vários, agora a gente vai perder muito tempo falando nisso. Mas assim, o primeiro sentimento é o ódio e a desconexão. Só que com o tempo, conforme esses pais vão tendo filhos e eles se tornam pais, na verdade esses filhos se tornam pais, né? Porque se seu filho não nasceu, isso até é uma letra de música do Humberto Gessinger. Não. Do Ira, se o seu filho não nasceu, se o meu filho não nasceu, eu ainda sou filho. Exato. Né? Se meu filho não nasceu, eu ainda sou filho. Então, enquanto você é filho, quando você percebe que você foi uma criança abandonada, uma criança abandonada cheia de amor, cheia de tela, cheia de sim, né? Sim, pode, meu filho. Manias, por exemplo, cheia de comida que não presta, entendeu? Cheia de superproteção. Chega uma hora que você percebe isso, tá? Sabe, o adulto, desculpa a expressão que eu vou usar agora, o adulto ele chega no ponto e fala bem assim: eu sou um merda. Eu sou um monte de merda. Porque o Pondé, uma vez, ele disse, eu escutei ele falando assim: o homem que não trabalha vira bosta. O homem que não trabalha vira bosta. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Mas eu concordo com o Pondé. Luiz Felipe Pondé é um filósofo sensacional. Ácido. Adoro ele justamente por causa disso. O povo gosta do Karnal, do Cortella. Pô, muita florzinha. Eu gosto do Pondé. Pondé é brabo. Entendeu? Então, assim, esse cara, ele no primeiro momento, enquanto ele ainda é só filho, ele tem ódio dos pais e se desconecta dos pais. Aí os pais sofrem. É uma loucura. E os pais falam assim: eu não sei o que eu fiz. Eu dei tudo para ele. Aí que dá o problema. Você deu tudo. Você não tinha que dar tudo. Na verdade, não é nem um afastamento, é uma rejeição. Sim, né, você tinha que ter dado autonomia para o seu filho. Você tinha que ter deixado ele andar de ônibus. Você tinha que ter deixado ele andar de ônibus e ser assaltado, sim. Eu já fui assaltado 3, 4 vezes, entendeu? Tinha. Você tinha que ter deixado a sua filha namorar quando tinha 15, 16 anos e você proibiu. Tinha sim, sabe? Tem, cara. Tem. Você tinha que ter deixado ele no shopping sozinho? Tinha sim. Você tinha que ter deixado ele no mercado fazer? Tinha sim, mas você protege demais. Exato. Aí ele chega e fala: eu sou um bosta. E aí ele vai culpar quem? Os pais. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai. E aí? E aí ele se afasta de você, você sofre. E esse afastamento, na maioria das vezes, eles se reconectam de novo. Mas somente quando esse filho deixa de ser filho e passa a ser pai. Entendeu? E aí vem um problema. Aí com os filhos dele, ele quer fazer tudo aquilo que os pais fizeram, que ele acha de errado. Aí é o seguinte: ou ele vai ser muito duro ou muito permissivo, quando lembra que eu falei logo no início da nossa conversa, o segredo é o equilíbrio. Rigidez demais é ruim e amor demais é péssimo. Eu sei que, assim, quem está me ouvindo agora fala assim: nossa, esse cara é duro demais. Mas a vida é dura.
Exato. E lembra aquilo que te perguntei, Paulo, o que você aprendeu sendo feliz? E você respondeu, nada. A gente aprende na dureza. Exato. A gente aprende na dificuldade. E eu tenho certeza que todo mundo que está me escutando aqui agora sabe exatamente o que eu estou fazendo. Porque você, pai, consegue pagar a escola que custa R$3.000 ao seu filho porque você tem capacidade de fazer isso. E você só tem essa capacidade porque você sofreu, você ralou, você conquistou. E agora você vai entregar tudo de mão beijada para o seu filho? Não. Seu filho não é dono de nada. Você é. Seu filho não é dono do celular. O celular é seu. O quarto não é do seu filho. O quarto é seu. A cama é sua. A casa é sua. A internet é sua. Que direito que seu filho adolescente tem? Zero. Direito de permanecer calado quando você está falando. Não é que ele não pode falar. Pode. Depois que você falar. Mas sempre lembre aquilo que a gente falou. Isso é algo que um neurocientista, tá bem famosinho aí, fala. Adolescente não ouve, adolescente sente. Então, olha só. Se você, mãe, não está conseguindo fazer seu filho tomar banho, deixa ele fedendo. Vai chegar uma hora na escola que alguma gatinha vai chegar para ele e falar bem assim, nossa, vou usar seu nome, tá? Não que seja você. Nossa, Paulinho, você está fedendo. Ai. Tudo que a mãe falou não tinha valor, mas o que falaram na escola... Sim, mas sabe por quê? O adolescente ele procura validação, procura grupo. Isso é animal. Nós, seres humanos, somos animais, somos instintivos. A gente quer encontrar um grupo. Se o nosso grupo nos critica, aí a gente sente. É que eu falei, adolescente sente. Por quê? Lembra que eu falei? A partir dos 12 anos, o adolescente mata os pais. Quando ele mata os pais, o pré-adolescente, né? 12 anos pré-adolescente. Assim, gente, ó, dos 12 aos 14 é a pré-adolescência, mais ou menos, né? Não é exatamente isso. Dos 14 em diante é a adolescência. Então, ali chega um momento que ele mata os pais. Quando ele mata os pais, aí é que tá, ele vai haver essa desconexão. Entendeu? E é justamente aí que ele não se sente do grupo ali familiar. Ele sente que ele não faz parte daquilo ali. Por quê? Porque o pai pensa de um jeito, a mãe pensa do outro, até mesmo os irmãos pensam de outro, até porque assim, que irmãos não brigaram? Cara, eu e minha irmã, a gente saía na porrada, entendeu? Extremamente saudável. Mas... a gente brigava e discutia e tal, não sei o quê. Minha mãe se descabelava e tal, não sei o quê. Minha mãe não sabia lidar com isso. Ela poderia ter agido de outra forma, mas está tudo bem. A gente, enquanto pais, não vamos errar, não vamos acertar sempre, mas a gente não pode errar no básico. Isso. Aí a gente não pode querer ficar acertando sempre, entendeu? E nós que somos filhos, nós temos que entender que os nossos pais não vão acertar sempre. Eles são seres humanos, entendeu? Tem aquela música Pais e Filhos, né, do Renato Russo, que ele diz, né? Como que é? Os seus filhos, que ele fala lá, são que os seus pais, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. É sensacional. Muito bom. Entendeu? E Pais e Filhos fala de algo terrível, né? Algo que a gente não pode falar na internet, né? Entendeu? Gênesis, cara, o bate-papo aqui, olha... Minha cabeça... Vamos ter que fazer outro episódio aqui, cara, pra falar disso. Legal, né? E só pra gente fechar. Vamos fechar. Ó, psicanálise e psicologia. Porque pra mim, ainda não consegui separar uma da outra. É tudo a mesma coisa. Isso. Como que a gente separa? Qual que é a psicanálise em relação à psicologia? Qual que é o grande diferencial? Olha, eu vou até cruzar minha perna aqui agora. Essa é a minha posição favorita. É uma posição que eu herdei do meu pai. Eu herdei do meu pai. Olha, isso está carregado de opinião também, tá? E eu acho que, pelo menos eu acredito que a gente vive num país democrático. É apenas minha opinião. Eu posso ter equivocado, tudo que eu falei aqui eu posso estar completamente errado, tá? Mas... é a minha opinião. Exato. É aquilo que... Foram as experiências da sua vida que te levaram. É aquilo que eu acredito. Isso. Não que eu seja uma pessoa cheia de certezas. A dúvida é que leve à reflexão. Não é a certeza. É a dúvida. Não a certeza. Tá?
E a grande função da psicanálise é fazer você se confrontar constantemente com as suas dúvidas. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Então, assim, a psicologia é uma área da saúde, né? Sensacional. Ela trabalha vários aspectos, entendeu? Ela atende crianças, adolescentes, adultos, né? Ela faz testes psicotécnicos, ela promove terapia, ela é muito ampla. Hoje em dia, você tem muitas áreas, como, por exemplo, de atendimento de crianças, né, adolescentes e adultos com TEA, né? Né, que é o transtorno de espectro autista. Então, assim, é uma área muito abrangente. Dentre essas abrangências, você tem ali a psicanálise, dentro da psicologia. Dentro da psicologia. Sim. O psicólogo, ele pode aplicar técnicas psicanalíticas, tá? Assim como outras técnicas de terapia, certo? Mas a psicanálise, a formação da psicanálise hoje no Brasil, ela pode vir de graduação e pode vir também de cursos livres. Certo? Que é legalizado. Existe também as pós-graduações, né? Como eu tinha dito, acho que eu falei até na nossa conversa sobre uma experiência, uma pós-graduação, né? Falei que eu estou fazendo uma outra agora, outra pós-graduação, né? E ela pode, é um curso de formação que pode ser feito por psicólogos, pode ser feito por médicos, pode ser feito por profissionais, na minha opinião, né? Mais voltado para a área de humanas, porque a psicanálise, a psicanálise, ela está mais próxima da filosofia do que da psicologia, tá? Então, eu acho que essa é a grande diferença entre elas. E outra situação, o psicanalista, ele não atende criança, ele não faz teste, ele não emite laudo, porque o psicanalista, ele é o indivíduo que trabalha no inconsciente, no subconsciente, né? E o psicólogo, ele também pode trabalhar aí, mas ele trabalha também no consciente, o psicólogo. E o psicanalista, assim, eu gosto muito de trabalhar com a questão comportamental, que é o consciente. Tanto é que eu falei várias coisas aqui sobre comportamento, né, real, né? Mas o psicanalista raiz, ele só trabalha no subconsciente, no inconsciente. Né? Porque o que é? Qual que é a diferença de inconsciente e subconsciente? Né? O inconsciente é tipo aquela memória, aquela sensação que está em stand-by em você. Sabe? Tá ali. De repente você saca dela. Entendeu? Como uma atitude, uma reação, seja positiva ou negativa. Esse é o inconsciente. O subconsciente, ele é mais profundo. E é justamente aí, a psicanálise, ela vai no inconsciente, mas o subconsciente, ele tem que ser minerado, raspado. O subconsciente, por exemplo, é aquele trauma que a pessoa não tem consciência. Ela nem sabe que tem. Ela só sabe o gatilho. Entendi. Eu reajo, por exemplo, assim, eu reajo muito mal quando falam não para mim. Isso é um gatilho. Com certeza vem de um trauma. E como ela não sabe de onde vem isso, está no subconsciente. E o subconsciente, para você chegar até lá, você precisa explorar, minerar. Aí vem a questão. Se ouro fosse fácil de achar, ele não seria valioso. Então, o que acontece? Você começa a pesquisar essa vida, analisar e começa a encontrar arestas aí. Até que você chega num ponto e você leva para a pessoa e a pessoa fala, puxa vida, é isso. Aí quando a gente chega lá, a gente encontra esse tijolinho, esse tijolinho que está mal colocado, esse tijolinho que está errado, esse tijolinho que não devia estar ali, alguma coisa assim. Aí a gente começa a entender aquele processo. Então, assim, a psicanálise não é um processo rápido. Existem clientes, porque o psicanalista não tem paciente, ele tem cliente, tá? Existem clientes que chegam lá e dizem o seguinte, olha, eu não estou sabendo lidar com isso e eu quero somente trabalhar isso. Eu nem gosto da palavra tratar, trabalhar.
Só quero trabalhar isso. Eu tenho problema com a minha esposa. Qual que é o problema? A minha esposa reclama que eu faço isso, e isso incomoda e a gente está brigando por causa disso. Eu quero trabalhar isso. Tudo bem, vamos trabalhar isso. Só que na maioria das vezes ele começa a descobrir tanta coisa. Eu falo ele, de novo, enquanto pessoa, porque homem é muito difícil procurar, né, esse apoio. Uhum. A maioria são mulheres. Eu tenho um cliente homem que vai por causa que vai junto com a mulher. Só que ele já está se encantando porque eles são um casal de idosos que se separaram. Acho que eu falei para você sobre isso, né? Eles se separaram porque, assim, isso a gente chama de síndrome do ninho vazio. Os filhos cresceram, foram embora, e isso doeu neles. Só que logo vieram os netos. E os netos ocuparam esse espaço dos filhos. Só que os netos cresceram, e eu falo foram embora entre aspas, né? E eles ficaram e nada. E assim, é um casal de 70, um pouquinho 70 a mais, e eles sabem que dificilmente eles vão ter contato com o bisneto. E aí eles perderam algo que é o diamante da vida de qualquer ser humano, que é o propósito. Qual é o propósito que nós temos de estar aqui? Eles perderam o propósito. Não tem mais filho, não tem mais neto. Acabou. Decidiram se separar. E aí a gente está trabalhando isso com eles. Entendeu? Então, assim... E teve situações sensacionais, como eu falei para vocês. São coisas para a gente falar em outros momentos, dá né? Dá para fazer vários podcasts aqui. Olha, só de situações que aconteceram em atendimentos tem tanta coisa. Igual eu falei para você, eu conheço os escombros humanos. Sabe, é pesado. E vou falar uma coisa para você, não só enquanto psicanalista, mas enquanto diretor de escola também. Eu já vi muita coisa terrível. Muita coisa terrível. E isso, obviamente, me ajudou muito nesse processo todo, sabe? Que eu estava falando, eu tenho o meu nicho, ou seja, a minha especialidade são relações familiares. Mas, assim, a maneira com que eu chego até as pessoas é tratando da ansiedade. Porque 99% das vezes, as crises de ansiedade, pânico, elas têm origem nas relações familiares. E as pessoas não têm consciência disso. Olha, pessoal, só tenho a agradecer o Gênesis aqui nessa aula de vida que ele acabou de me passar aqui. E, cara, acho que vamos ter que fazer mais episódio aqui para conseguir falar sobre tudo. Que bom que você gostou. A cabeça está cheia de dúvidas aqui, né? Que bom que você gostou. Muita coisa aí que a gente... Eu nem sei quanto tempo. Quanto tempo foi? Cara, acho que já foi 2 horas. Olha aí. Passou voando, né? Passou voando. Sinal que o papo tava bom. Então, foi muito bom. Te agradecer, Gênesis, por disponibilizar 2 horas do seu tempo aí pra gente conversar, ter esse bate-papo aqui, que eu acredito que quem tá acompanhando esse episódio vai ter muita coisa para aprender, muita coisa para repensar, né, Gênesis? E eu queria que você deixasse a palavrinha aqui para essa câmera aqui, quem tá precisando da sua ajuda, como te procurar, como te encontrar. Eu vou deixar... assim, as minhas redes também. Eu vou deixar uma mensagem. Isso. As minhas redes sociais, genesisbarbará.psican, tá? Ali tem todas as informações, obviamente pode mandar um direct, tem lá o linkzinho para você ter acesso ao WhatsApp também lá para você ser atendido, tem lá minhas certificações, tem um monte de coisa. Tem lá até meu canal lá do Spotify para você escutar umas musiquinhas para relaxar e tudo mais. Tem bastante coisa. Gênesis Barbará, porque na verdade não tem acento, então fica Bárbara, né? genesisbarbara.psican, tá? @ né? Porque é a gente vai deixar na descrição do Instagram, né? Pode deixar, né? E eu também tenho o Facebook, Gênesis Barbará, mas o Facebook é uma coisa da minha época, né? Da minha idade. Acho que de repente você nem tem. Mas dependendo do público, eles vão estar ativos no Facebook, né? Olha, meu filho chegou para mim e falou bem assim, pai, você tem que ter um TikTok. Eu falei, mas eu não quero fazer dancinha. Ele falou, pai, quem disse que é só dancinha? Exato, quem disse que é só dancinha no TikTok? Aí eu falei, tá, eu vou olhar. Aí você, aquele dia que eu vim aqui, você também falou a mesma coisa. Eu falei, cara, eu vou dar uma olhada nesse TikTok. Eu não baixei ainda, mas... Eu também não baixei. Eu vou ver. Olha, a mensagem que eu tenho deixar para vocês é o seguinte. Lembrando que nós somos seres humanos. E que isso já me foi perguntado muitas vezes, né? E eu tenho comigo o seguinte, a vida, né? Tinha um cara chamado Abu Janra, que ele tinha um de entrevista,
que é sensacional, cara. Depois olha lá, procura Abu Janra, você vai ver lá, ele tem... É tipo um podcast mais antigo de entrevista. E ele é um cara inteligentíssimo, ele já faleceu. Hoje ele está substituído pelo Marcelo Taz. Que inclusive, o Marcelo Taz me segue, ó, cara. Eu já vi ele já. Abu Janra. TV Cultura. Sensacional. Ele sempre terminava a entrevista já dele. vi memes dele. Ele sempre terminava as entrevistas dele dizendo o seguinte: Paulo, o que é a vida? Cara, eu sempre ouvia, eu sempre acompanhava. Eu falo assim, nossa, queria tanto ser entrevistado pelo Abu Janra, mas eu sei que eu nunca vou ser entrevistado por ele. Mas eu só queria responder para ele o que é a vida. E eu vou te responder para vocês hoje. Coisa que eu nunca fiz. Eu já participei de outros podcasts. Eu nunca fiz. Olha, eu digo para todos vocês que não sabem o que é a vida. A vida que merece ser vivida é aquela vida que a gente vive para o outro. A vida que a gente vive só para a gente não serve de nada. A vida que a gente vive para o outro, essa sim tem valor. Então, viva com os seus filhos, para os seus filhos, e não viva somente a sua vida. Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado você por estar disponibilizando seu tempo aqui, por estar passando conhecimento para o público e esclarecendo, às vezes até, né, dando um apoio, porque a pessoa vai assistir, vai se conectar com esse assunto, vai falar, caramba, né, nunca tive essa clareza sobre esse assunto, vai estar tendo esse nível de consciência. Desculpa, eu sei, né? Eu sou meio terrorista. Realista, né? Realista. Mas eu já escutei isso aí, já assim, rindo, tá? Falou assim, nossa, Gênesis, você está aterrorizando a minha mente. Eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero caos, porque a solução ela vem do caos. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Guimarães Rosa dizia, o animal satisfeito dorme. Então, gente, o caos, queira o caos. O caos é lindo. É no caos que a gente aprende, que a gente resolve nossos problemas. Se tá tudo em paz, tudo tá, é a zona de conforto. O animal satisfeito dorme. E o animal que dorme vira presa. Exato. Então, você que acompanhou esse podcast aí, ó, siga o Gênesis nas redes sociais dele. Se estiver precisando, procure ele. Então, já aproveita, curte, compartilha, envia esse episódio pro amigo, pro pai, pra mãe, pro filho. E sigam nossas redes. Arc Assessoria Digital. Nós estamos localizados aqui no 2º andar do Shopping Goiabeiras, em frente à Academia Bodytech. Precisar fazer um podcast? Quer contar sobre a sua história, quer falar sobre os seus conhecimentos, podcast é o lugar. Então, podcast, fotos, vídeos, conta com a gente e agradecer mais uma vez esse cara, o Gênesis, que, cara, muito conhecimento. Muito obrigado, irmão. Valeu. Até mais, hein? Até Pessoal, mais. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.